Oi, meu nome é Bruna, eu sou estudante de medicina e eu vou falar um pouquinho sobre os semestres que eu passei desde o último vídeo. Eu falei no último vídeo sobre os meus semestres, que eu tava no quinto semestre, mas por causa da pandemia bagunçou tudo, como vocês já sabem. Então eu vou dar um resumão de como é que foi todo o meu 2022, porque agora eu já tô no final de 2023, eu nem falei de 2022, né? Então, assim, ó, vamos desatrasar tudo, falar tudo num vídeo só, porque não tem conteúdo para fazer um vídeo de cada semestre. Então vamos falar de todos esses semestres que estão uma bagunça juntos. Em 2022 foram 2 semestres, eu vou falar mais ou menos o conteúdo, não na ordem correta, mas as cadeiras que eu fiz no geral, porque não tem um semestre certo, deveria ser quinto, sexto, sétimo nesse período, né? Então, assim, eu vou falar as cadeiras que eu fiz. Eu fiz Saúde Coletiva 6, que Saúde Coletiva 6 a gente falou sobre gestão no SUS geral, assim, como é que eles gerem os valores, como é que é a distribuição de valores, como é que é a educação permanente, enfim, coisas gerais de gestão, de como é organizada uma ESF, né? Seminários Integrativos 3, que os Seminários Integrativos, que é uma ação que a gente faz na comunidade. A gente escolhe um tema e vai para a comunidade fazer alguma ação sobre aquele tema. Aí eu fiz também bioética, que bioética a gente entra nos assuntos mais polêmicos, a gente fala sobre doação de órgãos, aborto, coisas que estão em pauta, né? Os profissionais discordam. O bebê medicamento, que é quando acontece de tu criar uma criança em laboratório para ela servir como cobaia para doar órgãos para uma outra criança que tá doente. Tem até um filme que fala sobre isso. E a gente entrou nesses assuntos para discutir, ver como é que tá as coisas tanto nesse país quanto nos outros. E também sobre morte cefálica. Aí eu tive Saúde da Mulher 1 e 2. E na Saúde da Mulher 1 e 2, a gente viu menstruação, pré-natal, gestação, infecções sexualmente transmissíveis, puerpério, coisas assim mais básicas, né? Que a gente não aprofunda tanto na gineco. E a prática de saúde da mulher, tanto a 1 como a 2, a gente fez 2 vezes na semana. Um dia da semana a gente ia no ambulatório de saúde da mulher e no outro dia da semana a gente fazia hospital. A maior parte do tempo a gente via gestante, porque a gente atendia o pré-natal de alto risco, que é diabética, hipertensa ou alguma outra doença. E no hospital sempre tinha alguma gestante internada, tanto pré-parto ou pós-parto. E foi na área que eu mais tive experiência de colocar a mão na massa, né? Que foi na GO. A gente tinha muita liberdade de fazer muita coisa. Eu assisti parto, eu assisti tanto parto normal quanto cesárea. Eu também assisti colocação de DIU, eu fiz o Papa Nicolau nas mulheres, eu também fiz o exame de toque para ver a dilatação, fiz acompanhamento das contrações das pacientes no trabalho de parto efetivo. Então, assim, foi uma área que eu coloquei a mão na massa de verdade. Aí eu fiz também Psicologia e Medicina 2, que a gente entrou no assunto de processos de adoecimento, de como a gente se sente quando a gente tá doente. Clínica médica, eu fiz a clínica médica 1 e a clínica médica 2. Na clínica médica 1 a gente passou no postinho com um clínico geral. A gente passou também em cardiologia e radiologia. Foi o que a gente passou, se eu não me engano foi isso. Eu acho que a gente passou com outro médico em clínica também, mas não tô me lembrando. Mas foram isso, era sempre 2 vezes na semana os estágios. E a clínica médica 1 e 2, a gente vê um assunto muito geral, a gente vê respiratório, a gente vê cardio, a gente vê oftalmo, a gente vê reumato, endócrino, dermato. Não tem assim, esse semestre vai ser só esses assuntos. Não, é uma confusão de assuntos tudo junto. Em clínica cirúrgica, tanto a 1 como a 2, eu vi a parte de emergência, né? O ABCD do trauma, o que a gente tem que fazer quando a gente pega alguém com choque, traumatizado.
anestésio e também em cirurgia 1 a gente passou em coloprocto, então a gente entrou em coloprocto no teórico e passou em coloproctologia na prática, né? Ele era cirurgião geral, mas também coloproctologista, então a gente viu muita cirurgia de oncológica, né? De câncer coloretal. Na cirurgia 2 a gente viu mais sistema digestório, então a gente passou com cirurgião geral focado em cirurgia abdominal. Aí eu fiz Vivências no SUS 1 e 2, que a gente vai viver no SUS, né? Uma vez na semana a gente vai lá num postinho de saúde, a gente acompanha médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, a gente vê como é que é a rotina no geral do postinho e a gente faz um relatório final depois. E a gente acompanha também alguma família para tentar ajudar a família de alguma forma da área do postinho. E eu fiz Vivências 1 e 2 em 2022. Eu também fiz Saúde da Criança em 2022, a Saúde da Criança 1, que a gente entrou nas coisas mais básicas, semiologia, desenvolvimento, triagem neonatal, doenças congênitas, a parte do recém-nascido, doenças respiratórias do recém-nascido, infecções do recém-nascido, uma parte mais inicial da pediatria. Também tivemos medicina legal, que é a parte de documentações, vamos supor, atestado de óbito, como é que a gente deve fazer os documentos legais do prontuário, atestado médico, como a gente deve escrever, o que deve conter. A gente também viu a parte do cadáver, como é que funciona, as fases, né, de decomposição, uma parte mais forense, né. No primeiro semestre de 2023, eu fiz Clínica Cirúrgica 3, Clínica Médica 3 e Saúde da Criança 2. Na Clínica Médica 3, eu não lembro especificamente onde a gente passou, mas foi com algum clínico. Eu acho até que foi em gastro que a gente passou na Clínica Médica 3, que a gente viu hepato, viu uma parte assim, dermato, reumato, otorrino, oftalmo também a gente viu, mas, né? E na Clínica Cirúrgica foi ortopedia e urologia, mas na parte prática eu fui só em ortopedia. Na Saúde da Criança 2, eu esqueci de falar como é que era o estágio, né, de saúde da criança. Saúde da Criança 1 e 2, a gente passa no postinho. 2 vezes na semana a gente vai não é postinho, é o ambulatório de saúde da criança, né, de pediatria. A gente vai lá e faz atendimento das crianças. No geral, a gente atendia sozinho e depois passava o caso para a professora e ela atendia o paciente. E aí, no segundo semestre de 2023, que é o que eu estou agora, eu vou falar em outro vídeo especificamente de como é que foi e todas as coisas, porque eu não terminei o semestre ainda. Então, quando terminar, ano que vem, provavelmente, início do ano, eu vou falar sobre o semestre que eu tô agora. Eu só queria dar um resumão de tudo que eu passei nesse tempo, pra mim atualizar, porque já deve fazer uns 2 anos que eu não posto nada sobre os meus semestres. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, podem me mandar mensagem. Eu acho que, assim, no geral, esses semestres foram medicina de verdade, que eu já tinha falado no outro vídeo, que eu já tinha entrado na medicina de verdade, mas agora na clínica é realmente colocar a mão na massa, de ter oportunidade de fazer os procedimentos, de examinar os pacientes. Então, foi, assim, ótimos aprendizados e ansiosa pro ano que vem no internato. Um beijo, até o próximo vídeo.